Engrandecido seja o nosso Senhor. Abramos o texto que começamos a expor na semana passada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Como os irmãos sabem, esse texto nós não projetamos aqui na tela, para que os irmãos possam abrir nas suas próprias Bíblias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Tá bom. Antes de lermos a passagem, relembremos um pouco o contexto da passagem que nós vamos ler. Eu repito, relembremos inicialmente duas coisas. A primeira delas, sobre o contexto aqui desta passagem. Sem ter esse contexto bem afinado na mente, a compreensão da passagem fica muito prejudicada. Então, primeira coisa, nós vamos relembrar o contexto aqui dessa passagem. Em segundo lugar, nós vamos relembrar também os irmãos os pontos apresentados na semana passada, para que então possamos acrescentar mais um ponto, mais um item, mais uma verdade preciosa, ainda que no capítulo 17. Falando sobre o contexto, não consigo entender por que Elias, aparentemente do nada, chega diante do rei Acabe e profere aquelas palavras de que não haveria chuva e nem sequer orvalho do céu. Nós retrocedemos um versículo, o último do capítulo 16, e nós encontramos um personagem aí que é registrado nesse único versículo. Esse personagem chama-se Hiel, e ele é alguém que por suas práticas demonstrava não crer em Deus, demonstrava desconsiderar sua palavra, demonstrava que não acreditava nem que Deus vivesse, porque ele desconsidera a profecia de Josué, que dizia que aquele que reconstruísse a cidade de Jericó pagaria com a vida de seus 2 filhos. Séculos antes, Josué, tão logo depois da destruição de Jericó, recebe do Senhor a seguinte palavra: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. E Hiel não se importou com essa palavra. E é por isso que o versículo 34, aí do capítulo 16, diz o seguinte: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. E eu repito, Hiel desconsiderou a palavra do Senhor Deus, e por isso perdeu seus 2 filhos. Para Hiel é como se Deus não existisse e como se a sua palavra não fosse autoridade nenhuma sobre a sua vida. Elias conhecia a palavra de Deus, e como eu disse na semana passada, se a palavra do Senhor foi de fato cumprida naquilo que Josué proferiu, certamente a palavra do Senhor também se cumprirá naquilo que Moisés, o mestre de Josué,
proferiu. E o que Moisés, antes de Josué, disse? Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Moisés conhecia essa palavra. E ele então considerou o que estava acontecendo nos seus dias. Além daquilo que Iel faz, havia algo ainda maior sendo feito, que demonstrava, assim como Iel, uma desconsideração pela palavra do Senhor, uma desconsideração pelo próprio Deus. É como se Deus não existisse, ou não estivesse vivo, que era o testemunho, a vida do próprio rei Acabe. Nós vimos na semana passada, em alguns versículos, um pouquinho mais para trás, ainda no capítulo 16, nós vemos aí o reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Não vou ler a passagem toda, mas no verso 30, nós encontramos o seguinte: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O versículo 31, se você abriu aí, você poderia reler comigo, ou poderia ler comigo, 1 Reis 16, o versículo 31, vamos juntos. Como se fora coisa de somenos, andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nebat, tomou por mulher a Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Moisés se lembrou da palavra do Senhor por boca de Moisés, que se o procedimento do povo fosse essa prostituição em voltar-se para adorar outros deuses, desconsiderando, desonrando o Senhor e a sua palavra, vivendo como se Deus não existisse, ou vivendo como se Deus não vivesse. É por isso que Moisés então quebra essa aparente calmaria, ou esse aparente silêncio de que estão fazendo coisas terríveis, e só acontece com Iel as consequências. Então no capítulo 17, verso 1, Elias chega e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Nós relembramos aqui um pouco o contexto. Por que Elias, ele não chegou do nada dizendo que não vai ter chuva. Ele não cismou simplesmente que eu não quero que chova mais. Mas para mostrar que tão certo vive o Senhor, sua palavra então vai ser prova da sua existência. Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, soberano, vencedor, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Sabemos que a vitória vem de Cristo, e todos aqueles que lhe são submissos, lhes honram, lhes obedecem. E aqui, como porção da tua igreja, queremos também servi-lo, queremos dedicar nossa vida para o louvor da tua glória. É por isso que nós carecemos de ouvir a tua voz, de ouvir os teus ensinos, de reconhecer, ó Deus, a tua palavra. Nossa alma tem sede de ti, nosso coração precisa ser admoestado, precisa ser confrontado e corrigido por tua palavra. Fala com o teu povo, com poder e com graça,
na proporção da compreensão de cada um, que Teu Espírito ilumine nossa mente, prepare o nosso coração para receber, ó Deus, do poder do Senhor, que é a Tua palavra. Fale com o Teu povo, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O tema que nós usamos na semana passada, nos 16 versículos iniciais, aí de 1 Reis 17, é o mesmo de hoje, no final do capítulo 17. Deus, o Senhor, vive e reina eternamente. Dos versículos 1 até o versículo 16, nós aprendemos, ou seja, esta passagem, 1 Reis 17, do versículo 1 ao versículo 16, revelam para nós 3 premissas preciosas, que revelam justamente que o Senhor vive, que Ele reina eternamente. Ele demonstra-se governante de todas as coisas na eleição. Então os irmãos que estavam anotando semana passada já anotaram, certo? Eu me alonguei um pouquinho apenas na expressão Elias, o tesbita, e todo o meu primeiro argumento foi em cima de Elias, mas eu vou fazer um acréscimo ainda nesse ponto que eu não falei na semana passada. Deus revela-se também o Rei governante eterno, não só por ter escolhido Elias, um desconhecido qualquer, alguém que não teve a formação nem a criação apropriadas, alguém que jamais seria escolhido para uma tarefa como essa, mas Ele também escolhe uma viúva estrangeira. Deus revela-se na eleição, ou seja, nas suas escolhas, que Ele reina, que Ele vive. Diz o versículo 8 e o versículo 9: então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Lembram-se de que afirmei hoje no culto pela manhã, quando preguei na parábola do fariseu e do publicano, que o Evangelho de Lucas deve ser lido na perspectiva da inauguração do reino de Deus. Cada milagre registrado por Lucas, cada ensino de Jesus é uma apresentação dos preceitos, dos valores e leis do reino dos céus. E lá no Evangelho de Lucas, ele registra um ensino de Jesus Cristo que serve para nós reconhecermos que lá ele está apresentando o reino e que serve para fundamentar também esse ponto. Diz-nos lá o texto de Lucas, Jesus dizendo: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas crentes, muitas viúvas do ponto de vista humano, mais apropriadas para ser escolhida, para abrigar o profeta de Deus, e ao abrigar o profeta de Deus, ter comida e bebida por todos os dias, usufruir da bênção, do sustento diário da parte do Senhor. Na verdade, vou repetir, na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Deus revela-se ser o governante, o rei que governa eternamente nas suas escolhas. Não vou me aprofundar nisso, porque isso já está lá na pregação da semana passada. Uma segunda coisa que o texto mostrou para nós e que nós já vimos na semana passada, e estamos relembrando aqui, que Deus revela-se também ser esse Senhor que vive e reina eternamente.
Eu coloquei aí no poder, na semana passada. Eu estou mostrando de novo porque eu relendo, eu sugiro uma mudança. Ao invés de no poder, que poderia ser também? Eu prefiro agora, depois de reler, de voltar ao texto, de colocar o segundo ponto na criação. O segundo ponto na criação, ao invés de no poder. Nós ouvimos que a natureza não é perfeita. A natureza revela sim quem é perfeito. Nós ouvimos que a natureza não é mãe, ela é filha, ela é criatura e não é criadora. Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. A natureza não se encarrega dela mesma. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor de tudo quanto há. E Ele demonstra-se assim na criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Não obstante Deus revelar-se dessa forma, muitas vezes e de muitas maneiras, Hiel não considerou, Acabe também não considerou. É por isso que várias vezes nós ouviremos aqui ecoar a seguinte máxima: tão certo quanto vive o Senhor, porque para muitos naqueles dias era como se o Senhor não vivesse. Vimos também, em terceiro lugar, na providência. Primeiro, no próprio sustento do profeta, que bebia da torrente e era alimentado pelos corvos, que 2 vezes por dia lhe traziam na boca pão e carne. Vimos também na experiência da própria viúva de Sarepta, Deus revelando-se o governante eterno, através da providência. O versículo 16 diz-nos o seguinte: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Apesar disso, na continuação do texto, temos uma verdadeira prova de fogo. 1 Reis 17, a partir do versículo 17. Assim diz-nos o texto sagrado. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. O 18. Então disse ela a Elias: Eliseu, homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. O 24.
Deus é o Senhor, vive e reina eternamente. Mostra-se ser o que é, na eleição, na criação, na providência. E agora, número 4, na soberania. Nós começamos aqui no versículo 17, quando diz: depois disto. Daqui a pouco nós vamos voltar nisso, entender melhor um pouco o que isso significa. Mas antes, lembremos-nos de Hiel. Ele desprezou Deus ao reconstruir Jericó. Também Acabe se volta contra Deus, para adorar outros deuses e fazer pior do que todos os reis antes dele. Para eles, era como se Deus não reinasse, como se Deus não vivesse, pois não se atentaram para esse atributo, a soberania de Deus. O capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo 2, o capítulo 2 que fala de Deus e da Santíssima Trindade, o parágrafo 2 traz a seguinte exposição dessa doutrina, sistematização dessa doutrina: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele, por bem, requer deles. E El foi prestar atenção nisso tarde demais. E El foi reconhecer que Deus de fato é soberano sobre todas as coisas, portanto é o rei que vive e reina eternamente. Tarde demais. Ele teve que sentir parte do peso da mão do Senhor quando foi sepultar os seus 2 filhos, cumprindo assim a palavra do Senhor, demonstrando assim a fidelidade de sua palavra, demonstrando assim o seu controle absoluto em toda a sua criação. Acabe, até o momento aqui dessa passagem, ainda não se atentou para a expressão dessa doutrina, para a verdade desse atributo de Deus, mas a hora dele ainda vai chegar. Nós vamos continuar no texto e nós vamos ver que Acabe, assim como Nabucodonosor, e tantos outros, vão ter de reconhecer, por bem ou por mal. A viúva, que é a personagem em questão, por outro lado, tem a chance, e de uma maneira extraordinária, reconhecer a soberania do Senhor. E através desse atributo da sua soberania, reconhecer que Ele vive e que Ele reina eternamente. Ela tem a chance, através de uma experiência desafiadora, numa dor que alcança a sua alma, num deserto daqueles desertos bem desafiadores. Ela tem a chance de experimentar ou de reconhecer a soberania de Deus no momento provavelmente mais difícil da sua vida, que foi na morte do seu filho. No início da passagem, ela parecia meio que conformada com a enorme possibilidade da morte do seu filho. Quando Elias chega para ela e pede água, e pede para ela fazer um pão,
A resposta dela foi a seguinte: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor. Como é que essa expressão toda hora aparece? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos de lenha, né? E vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ela parecia meio conformada com essa enorme possibilidade, mas para ela era uma certeza de que eles comeriam aquele bocadinho e depois disso morreriam. Todavia, ela não estava preparada. Que prova, meus irmãos, que prova, que prova. E essa viúva precisou dessa prova para reconhecer que o Senhor é soberano. Ela precisou dessa experiência amarga, dolorosa, para reconhecer finalmente que o Senhor reina e vive eternamente. Deus vive? É uma pergunta que não é para você me responder agora, mas você precisa pensar nela. Deus vive? Você crê nisso? Você vive como quem de fato crê nisso? Você vive o seu dia a dia, enfrenta os seus desafios, enfrenta as suas provas, mantendo essa convicção de que Deus vive? Deus reina. Acreditamos nisso? E eu continuo: vivemos como se de fato isso fosse verdade em nossa vida? Nós demonstramos que reconhecemos o seu governo quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem? A viúva cria nisso. A viúva cria que Deus vive. A viúva cria que Deus reina. A viúva passou a acreditar no Senhor depois de revelar sua providência, porque Ele já revelara para ela, no ponto 3, que era um Deus providente. É por isso que no versículo 17, que nós começamos a ler, depois disto, adoeceu o filho da mulher. Depois disto o quê? O versículo 16 diz-nos: da panela a farinha daquela viúva não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois de experimentar a providência de Deus, o sustento de Deus, essa viúva de fato foi suficiente para ela, para de fato reconhecer que Deus reina, que Deus controla, que Deus vive eternamente. Quando eu pergunto que se nós de fato cremos que Deus existe, se nós cremos que Deus vive, se nós cremos que Deus reina, e eu não me refiro ao que cantamos. Cantar nós cantamos, nós declaramos isso sim, nós afirmamos isso sim. Será que a providência de Deus foi suficiente para a viúva? A providência de Deus é o suficiente para nós de fato crermos? Esse milagre do dia a dia, de todo dia pegar farinha e ela não acabar, de todo dia derramar azeite e ele não cessar, esse milagre da multiplicação do pão foi suficiente para ela. Os milagres rotineiros, diários, a nossa vida inteira são suficientes para nós reconhecermos de fato que o Senhor vive e que Ele reina, e que Ele controla e que Ele governa. Ou será que, como essa viúva, nós teremos de ver nossos filhos pararem de respirar, experimentarmos desertos terríveis,
quando de mãos amarradas não pudermos sobreviver, para experimentar então a sua soberania? Um milagre desses, meus irmãos, não deveria ser o suficiente para se prostrar ante o senhorio do Senhor. Para Jó foi. Para Jó foi. Ele perdeu muito mais do que ela. Muito. Ele perdeu muito mais. Porque além dos filhos, do patrimônio, só a saúde. Mas nem assim ele titubeou na sua certeza de que o seu Redentor vive. Eu repito a pergunta. O fato de todo dia ninguém levar mantimento, ninguém abastecer aquela panela, ninguém abastecer aquela botija, com um homem visitando ainda, um hóspede, não lhes faltar os víveres necessários, será que já não seria o suficiente para ela? Seria o suficiente para nós? Todos os dias, recolhemos o maná que o Senhor nos concede. Todos os dias temos água fresca para beber. Todos os dias temos roupa limpa. Todos os dias temos onde reclinar a cabeça. Todos os dias temos um teto onde nos abrigar. Todos os dias o Senhor manifesta a sua providência sobre nós. A resposta para a viúva é: não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Não foi suficiente a manifestação do cuidado diário de Deus sobre sua vida. Não era o suficiente para o povo no deserto. Não foi suficiente para muitos momentos do povo de Deus, que insistia em não confiar que o seu Redentor vive. Tem sido assim desde muito tempo. Muito tempo. Foi assim durante aquela peregrinação no deserto, que dá até espanto para nós. Como é que pode um povo tão incrédulo, diante de tantos milagres, de tantas manifestações do cuidado, da providência de Deus? Como assim? Como assim? Foi assim nos dias dos profetas, e foi assim nos dias do Novo Testamento. Quantas e quantas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo repreende os seus discípulos, dizendo: homens de pequena fé, por que duvidastes? Quantas e quantas vezes nós vemos aqueles homens que caminhavam lado a lado com Cristo, que presenciaram tantas manifestações do poder de Deus sobre a criação. Volta ao slide para mim, por favor. Depois da ressurreição de Jesus, quando visto por aquelas mulheres, os 11 recebem o testemunho delas, de que o túmulo estava vazio. E diz-nos o texto lá de Marcos 16, que a elas eles não deram crédito, que eles não creram. E quando Jesus vai estar com eles, censura-lhes a dureza de coração, porque não deram crédito àquelas que lhes testemunharam. Eles não deram crédito, não foi só o testemunho delas, eles não deram crédito à própria palavra do Senhor. E é interessante que ao longo da caminhada com eles, o Senhor mostra o seu reinado na sua escolha. Quais homens foram escolhidos? Só rejeitados, excluídos. Eu já mencionei isso algumas vezes, mas vou indicar de novo. Tem um livro muito interessante chamado 12 Homens Comuns, da nossa própria editora. Nenhum deles possuía um atributo sequer que justificasse a escolha. Então, quando eles olhassem para si mesmo, depois da ressurreição de Cristo, eles deveriam chegar à seguinte conclusão: o Senhor reina mesmo, porque senão não haveria chance para um homem como eu. Se eu estou aqui, demonstra o controle do Senhor, porque não escolheu nenhum daqueles fariseus hipócritas, nenhum daqueles
sábios desse tempo, desse mundo. O Senhor revelou na criação, durante o período, poder sobre a natureza, Ele andou sobre as águas, e depois eles ainda assim não deram crédito. Ele mandou cessar o vento, Ele controlou o vento, as ondas do mar, e na sua providência, milhares se alimentaram a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Pode seguir adiante aí, por favor. E eu repito, tem sido assim desde muito tempo. Não foi só para a viúva que não foi suficiente. Não foi só para a viúva. Não foi só ela que ficou desesperada quando seu filho foi sepultado. É assim desde sempre. Foi assim na peregrinação, eu repito. Foi assim nos dias dos profetas. Foi assim nos dias do Novo Testamento. Essa é uma luta de todo crente: crer, confiar, reconhecer que Deus vive. Como eu disse, o desespero tomou conta da viúva. O desespero muitas vezes toma conta de nós também. Então Deus, além de tudo que já demonstrara, que nós acabamos de ver, de rever, se faz conhecido por sua soberania. A morte não foi algo difícil para o Senhor. O texto diz-nos o texto, no 21, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. 22, vamos juntos? O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele viveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. O 24, vamos? Então A mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. e antes? E a farinha? E o azeite? E a providência? E o cuidado rotineiro, constante, não era o suficiente? Agora, é agora. Não teria sido melhor para ela já reconhecer isso antes de passar por aquela dor toda? Não teria sido melhor para ela reconhecer quem o Senhor é, sem ter de passar por aquelas situações tão sofridas? Eu não imagino, eu não consigo conceber que dor deve ser de ver seu filho morto no seu colo. Não consigo imaginar. Só de pensar na ideia, a gente se comove. Vocês já sabem de histórias que eu já contei aqui, de situações em que eu estive, em situações que eu estive presente. Ocasiões de funerais de crianças. Eu não consigo imaginar uma dor maior para uma pessoa do que ter que conviver com esta dor. O desespero tomou conta da viúva. O desespero muitas vezes também toma conta de nós. E nesta hora a gente demonstra que, apesar de cantar que Deus é soberano, é muito difícil para nós demonstrar isso no nosso dia a dia. É muito desafiador para nós, de fato, reconhecer que o nosso Deus vive e que Ele reina eternamente. Então, Deus, além de tudo que Ele já demonstrara, se faz conhecido por sua soberania. Agora sim, agora
A palavra de Deus é verdade na sua boca. Agora sim. Perdoe-me usar esse texto novamente, um texto que eu já preguei e que coloquei uma parte dele hoje na liturgia. Mas eu gostaria de fazer algo que eu não faço normalmente, pedir para você abrir um outro texto. Pode fechar aí 1 Reis. Se o Senhor nos permitir, a gente volta aí no capítulo 18, na próxima oportunidade, certo? Vamos para Isaías, capítulo 40. Qual que é melhor? Teu soberano ou Davi do melhor? É claro, ele é muito óbvio, né? Muito prático. Tem que ver. Vida e verdade, caminho. É porque ele não fala só de soberania, o outro é só de soberania. Você consegue ver lá assim. Isaías 40, a partir do versículo 12, cujo título é A Majestade do Senhor. Os irmãos que já me ouviram pregar em Isaías sabem que o contexto aqui é o contexto de incredulidade, de falta de fé, de desprezo pela verdade de que o Senhor reina. Para que o desespero? Para admoestar o povo incrédulo, para corrigir o povo incrédulo, para alimentar a fé no povo incrédulo. Isaías, então, de forma preciosa, registra as seguintes verdades acerca desse Deus que revela-se ser o Senhor que vive e reina eternamente na criação, na eleição, na criação, na providência e na sua soberania. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O 18. Com que o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. O 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. 26. Levantai. Aquele que faz cair o seu exército
Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os 3 últimos, vamos. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, o Senhor, vive e reina eternamente. Creia e viva de forma condizente com esta fé. Quero aproveitar o presbítero Otávio aqui, o presbítero Felipe, irmão do presbítero Otávio, que tem dado essa assistência grande lá por causa do bebezinho, para ele tocar um cântico para nós entoarmos. É óbvio que Deus é soberano seria o mais indicado, que destaca o ponto em questão de hoje, mas eu escolhi um outro, que é um que eu gosto muito, vocês vão saber logo, que não retrata apenas a soberania, mas retrata muitos outros atributos pelos quais nós devemos reconhecer o reinado do Senhor, porque é Ele, é esta certeza, esta confiança, que faz com que a nossa vida seja uma vida melhor.